Capítulo 26. A caminho da ditadura. 1922 a 1925. Viviam-se os finais do ano 1922. A vida de Rodolfo, sem a presença de Beatriz e a do seu filho Artur, constituíram um golpe bastante duro a suportar. Para alguém como ele, que sempre tinha ambicionado ter uma família, era como o desmoronar de um sonho pelo qual tinha lutado o mais possível e conforme as suas possibilidades. Estava consciente que a culpa era exclusivamente dele, mas adquiria uma certa paz de alma quando se dizia a ele próprio que nunca a tinha enganado, pretendendo ser alguém que não correspondesse à realidade. Também pensava que essa ruptura poderia ter tido origem na diferença de classes sociais. Embora que a família de Beatriz fosse bastante modesta, tinha existido uma diferença flagrante entre as suas formações e educações, já para não mencionar o passado de cada um. Achava que as classes sociais funcionavam num sistema de pirâmide e que mais tarde ou mais cedo haveria sempre um choque entre eles. Na realidade, achava que o mais revoltante era assistir às classes mais desfavorecidas se discriminarem entre elas, animadas pela maldade, pelo ciúme e pela inveja, o que não prejudicava somente o relacionamento familiar, mas que dividia a sociedade a um nível coletivista, o que em termos políticos era substancialmente nocivo para a classe trabalhadora. Sentia igualmente a falta de José, que se tinha ocupado a tempo inteiro e de alma e coração ao seu consultório no Saldanha, e pelo que os seus pais lhe tinham dito, estava a ter bastante sucesso. Numa tarde, já quase ao fim do dia, decidiu passar pelo seu domicílio. Aquela zona de Lisboa era habitada por pessoas de boa reputação e bastante abastadas, muitas oriundas das famílias prósperas de monárquicos e republicanos. Rodolfo bateu à porta do consultório, mas ninguém deu sinal de vida. Pensou que normalmente José deveria ter uma assistente, mas ninguém abria a porta. Finalmente começou a tocar às campainhas dos apartamentos que se encontravam no mesmo imóvel, até ao momento em que ouviu uma voz atrás de si. "Por hoje já estamos fechados, se quiser poderá passar amanhã à tarde", disse José sem que Rodolfo se voltasse para trás. Aparentemente, e depois de quase um ano de ausência, não podia imaginar que seria o seu velho e único amigo. "Sou eu, senhor doutor. Nem a mim me dá uma consulta extraordinária. E tem que ser de Borla", exclamou Rodolfo, voltando-se repentinamente e rindo-se em alta voz. José ficou bastante surpreendido e abraçou-o imediatamente, dizendo-lhe: "Olha que ainda ontem estive a pensar em ti. É verdade. Não estou a contar-te nenhuma mentira." Punha uma mão nos ombros de Rodolfo e abanava-o ao mesmo tempo que o despenteava com a outra mão, como se voltassem a ser dois jovens nos tempos da escola e da traquinice. "Pensava que não me ias falar, José, depois do que eu te disse da última vez que nos encontramos." "Não penses numa coisa dessas, Rodolfo. Só a morte nos há de separar, meu amigo. Sabes que continuas a ser o meu único amigo, para além de te considerar como um irmão, ou já te esqueceste disso?" Sabes que a minha vida também mudou muito, José. Já não sou a mesma pessoa. Será que estamos a ficar velhos?" "Ninguém se mantém inalterável, Rodolfo. O ciclo da vida é imparável. Ouve, vamos ali à pastelaria comer qualquer coisa para aconchegar o estômago e tentar recuperar este interregno a que fomos sujeitos. Não comi quase nada por causa do número de doentes que tive desde as 10 da manhã. Respondeu José com um sorriso no seu rosto que exprimia a sua felicidade ao rever o seu querido amigo. "Ficas a ser um rico esfomeado, José", comentou Rodolfo à gargalhada. Conhecendo profundamente o seu amigo, sabia que ele era daquelas pessoas que punham as situações materiais em segundo plano e que se consagravam inteiramente às suas profissões. No caso de José, a sua profissão tinha já por si uma função humanitária, e ele próprio era um perfeito exemplo do que é um puro humanista. Que melhor combinação se poderia obter? Dirigiram-se à pastelaria Versailles, um novo estabelecimento onde os aristocratas proliferavam. José já começava a ser bastante conhecido naquele meio sofisticado da capital, e algumas pessoas saudaram-no enquanto estavam à mesa. Ao examinar a clientela, não pôde deixar de comentar: "Então, José, com tanta dama tão distinta à tua volta e se calhar tuas clientes, ainda não arranjaste uma bastante rica para te fazer companhia? Deves saber que os médicos têm uma grande procura no meio feminino." "Lá estás tu com as tuas brincadeiras. Nunca mudas, meu malandro. E tu?
Já sei que as coisas com a Beatriz não deram certo, mas deves ver o Arthurzinho de vez em quando, ou não? Perguntou José, manifestando uma grande curiosidade. Infelizmente tens razão, José. Sim, vejo o menino em alguns domingos, mas evito de me encontrar com a Beatriz. Ela voltou para o café e habita novamente com a mãe. Já conheces a animosidade visceral que a Dona Manuela tem por mim e, por outro lado, não quero que a Beatriz tenha problemas por minha causa. Já causei bastante intranquilidade na sua vida, como tu sabes bem. As pessoas são como são, Rodolfo, o que faz com que às vezes as coisas não funcionem como nós esperamos. O mais importante é continuarem a ser amigos. No meio de pessoas inteligentes como vocês, tenho a certeza que existe essa compreensão mútua, o que vai ajudar muito o Arthurzinho no seu futuro. E à parte disso, como é que corre a tua vida? Na área política continuo a fazer parte do grupo anarquista de Tony e no profissional trabalho exclusivamente como barbeiro com o Sr. Tomé. Devo confessar que depois dos acontecimentos da Noite Sangrenta, acumulados com a partida da Beatriz e do meu filho, passei a interpretar as ações radicais e extremistas de uma forma bastante diferente. Provavelmente que no meu subconsciente, não somente me recrimino, mas também o Tony pela sua insistência na minha participação na célula anarquista. A verdade é que sou eu que fiquei sozinho e não o Tony, ou algum outro camarada. Apesar desse meu sentimento, continuo a ajudá-lo em tudo o que implica a distribuição de informação através do jornal A Batalha, entre outras publicações. Isto porque ainda me sinto em dívida para com ele. Tenho a certeza que mesmo o Tony compreende que um dia te irás afastar definitivamente. Isto se ele for um verdadeiro amigo. Às vezes temos que seguir caminhos diferentes, mas isso não implica que a amizade deixe de existir. E tens continuado a ler? Espero que não te tenhas deixado arrastar atrás de alguma depressão. Não penses nisso, José. Já sabes que eu não sou do tipo de ter depressões. Lembras-te quando eu te falava sobre aquele meu sonho de engraxar os sapatos a um escritor famoso numa das mesas da Brasileira? Pois bem, Rodolfo descreveu os acontecimentos que conduziram à sua relação com o escritor e participação naquilo a que ele chamava área intelectual da resistência, explicando que estavam a moldá-lo num sentido construtivo. No jornal Seara Nova e através da pré-análise dos meus artigos pelos responsáveis da revista e que são discutidos entre mim e o escritor, vou gradualmente consolidando as minhas ideias políticas num sentido mais pluralista, portanto mais democrático. O Sr. Ribeiro, ele mesmo, é um revolucionário e, no entanto, não se deixa arrastar por fanatismos desnecessários e ilógicos, como ele me costuma explicar e muito bem. Segundo ele, o segredo é o de saber utilizar a arma intelectual para despertar as massas numa direção coletivista, que com o tempo se deverá sobrepor às diferentes ideologias políticas. E ele tem perfeita razão, Rodolfo. Tens aí o exemplo daquilo que tantas vezes eu tentei explicar e que na altura não aceitaste muito bem. Penso que os extremismos só conduzem à violência, conforme o ditado, a violência puxa violência, ou com quem ferros mata, com ferros morre. É com o nosso intelecto que se poderá estabelecer um sistema político com base na racionalidade inerente a pensamentos construtivos. E, por sua vez, estes, para serem coerentes, deverão preponderar em relação às ideologias, afirmou José, reafirmando as suas próprias convicções ao fazê-lo. Ainda me lembro quando apelidavas os extremistas como sendo espíritos rudimentares, e vejo que não mudaste ideias, comentou Rodolfo. Sim, José, tinhas razão. Para te dizer a verdade, sempre tiveste razão em tudo o que me disseste e no que me aconselhaste. Até em relação à Beatriz. Por favor, não comeces outra vez com essa conversa. Eu nunca mais quero interferir nessa área pessoal da tua vida. Se o fiz, foi pela minha amizade por vocês os dois, pelo menino de quem sou padrinho e por todos os momentos que passámos juntos. Retorquiu José, receando que aqueles preciosos momentos de amizade fossem novamente prejudicados por aquele contexto tão delicado para ele. Não é preciso ficares assim. Agora que estamos a falar sobre a Beatriz, apercebo-me de que no meu subconsciente havia uma razão que me trouxe aqui. Quero que saibas que já não é possível reconciliar-me com ela, José. Portanto, esses momentos que passámos juntos já não voltarão a repetir-se. Mas porquê é que me estás a dizer isso, Rodolfo? Era visível o sofrimento que ele tinha sentido ao ouvir aquelas palavras. Porque ambos sabemos quais são os teus sentimentos em relação à Beatriz. E para te dizer a verdade, dada a presente situação, eu antes preferia que fosses tu a ocupar o meu lugar na vida dela do que outra pessoa que eu nem sequer conheço.
Contigo, sei que inclusivamente o Arturzinho vai ser bem tratado, porque tu também tens um grande amor por ele, desde o momento em que ele nasceu. José estava estupefacto ao ouvir estas palavras. Nunca poderia pensar que o Rodolfo tivesse uma abertura de espírito que lhe permitisse lidar com um contexto desta natureza com tanta facilidade. Só uma pessoa bastante inteligente e honesta poderia agir desta maneira, o que correspondia a 100% ao caráter do Rodolfo. Por acaso não me estás a pedir que me aproxime da Beatriz assim de qualquer maneira e que tudo fique resolvido de um momento para o outro? Está claro que não, mas como te vejo tão absorvido pelo teu trabalho, receio que esse assunto seja negligenciado. Não estamos a falar de negócios, Rodolfo, mas sim de sentimentos entre as pessoas que vão influenciar ou alterar completamente as suas vidas. Estás consciente disso? Mais do que nunca, José. Tu és como um irmão para mim. O facto de eu te ver feliz com a Beatriz e o menino também me traz felicidade e tranquilidade. E para ser franco, se queres falar de negócios, também não posso deixar de pensar que agora vais ser rico, portanto, podes dar uma educação decente ao meu filho, pronunciou Rodolfo com um sorriso maroto nos seus lábios. Tu não mudas mesmo, Rodolfo. Para além de teres um espírito de poeta e de escritor, essa tua costela de revolucionário é que faz com que tu encares uma situação destas com um toque de humor. Rodolfo pôs-lhe um braço por cima dos ombros e esfregou-lhe o cabelo com o outro, como acontecia quando eram ainda moços. José nunca poderia imaginar o sofrimento que reinava no seu interior naquele momento. A coragem que tinha sido necessária para entregar nas suas mãos os seus seres mais amados, apesar de ser o seu melhor amigo. Despediu-se dele, dirigindo-se para a saída da pastelaria Versailles. Quase a atravessar a porta, ouviu-o José a gritar: "Então isso quer dizer que posso visitá-la?" "Até parece que já estás a pedi-la em casamento, José." "Claro que sim," respondeu Rodolfo, desta vez sem o mínimo sinal de brincadeira nas suas palavras e no seu rosto. Uma dor profunda invadia o seu coração. 1923. Vários meses passaram velozmente na vida de Rodolfo, que era bastante ativa. Tinha conhecimento que José visitava frequentemente a casa da mãe de Beatriz, através das conversas que tinha com o seu filho Artur, que já tinha 9 anos. Esse facto tranquilizava-o por um lado, mas continuava a causar-lhe um certo sofrimento. Evitava o mais possível de encontrar-se com ambos eles para evitar possíveis reações de mal-estar que pudessem prejudicar as relações entre os três. Desde o seu primeiro dia na grande capital de Lisboa, Rodolfo nunca tinha tido um interregno no seu trabalho. Depois de todos esses anos passados e face aos acontecimentos familiares que tinham ocorrido, decidiu pela primeira vez deslocar-se à sua terra natal, a cidade de Leiria. Durante todo este tempo, nunca tinha sentido a necessidade de voltar às suas raízes. Para dizer a verdade, nunca tinha tido saudades do seu progenitor, mas existia qualquer coisa no seu interior que o compelia a fazer essa viagem. Como uma voz longínqua e que não lhe era estranha, o estivesse a chamar durante o sono. Desta vez, Rodolfo obedeceu aos seus instintos. Quando chegado a Leiria, notou imediatamente a evolução que tinha ocorrido naquela cidade durante esses últimos anos. Cruzava-se com algumas pessoas que tinha conhecido, mas na sua maior parte eles não o reconheciam. Percorreu as ruas e visitou os lugares onde habitualmente passava momentos de brincadeira com os seus amigos da época. Provavelmente também não os conseguiria identificar. Agora, já adulto, interpretava a sua cidade natal de uma maneira diferente. A visão infantil com o alheamento inerente a essa idade tinha dado lugar a uma pessoa com maturidade e com uma formação que lhe permitia aperceber-se dessa cultura local. O contraste entre as diferentes formas de vida da grande capital e desta cidade eram flagrantes, mas a paz trazida pelos hábitos dos residentes de Leiria era uma compensação para a agitação constante que reinava em Lisboa, o que lhe proporcionou uma certa paz de espírito. Como fazia nos seus tempos de criança, sentou-se num dos bancos à beira do Rio Lis, lembrando-se das brincadeiras que tinham ocorrido naqueles tempos em que tudo, aos nossos olhos, constitui uma descoberta e uma aventura. Ria-se enquanto se lembrava de que ele e os seus amigos faziam espadas em madeira e mascaravam-se à moda dos tempos medievais, vestindo-se de jornais rasgados no lugar das armaduras. Com os jornais da véspera apanhados dos caixotes, faziam chapéus e abriam-lhes buracos de forma a poderem vestir-se com eles
da barriga para cima. Nesse momento desencadeavam-se os duelos de morte, onde alguns deles caíam no chão a fingir terem sido golpeados e outros que gritavam de dor por terem sido realmente atingidos pelas espadas de madeira. Aquelas brincadeiras eram inspiradas pelo Castelo de Leiria, o orgulho da cidade. As histórias corriam sobre Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e que para os olhos das crianças era um símbolo, um herói de capa e espada, aquele cavaleiro andante que correspondia aos seus sonhos e dos seus amigos. Lembrava-se que as disputas mais graves entre a garotada era por quererem, cada um deles, personificar o rei. Era o mês de julho e a temperatura era elevada. Rodolfo observava as mulheres e crianças que passeavam ao longo do rio. Algumas com carros de bebê, outras sozinhas, finalmente casais de namorados, para além de outros casais de pessoas mais idosas. Ao observar os transeúntes, imaginava-se a passear com Beatriz e o seu filho, de mão dada a cada um, mas isso não lhe trazia nenhuma felicidade. Era como ter sonhos perdidos no tempo. Os bancos ao longo do Lis estavam cheios. Os passantes alternavam-se uns a seguir aos outros. A um certo momento ficou sozinho, mas por pouco tempo. Uma jovem da sua idade, aparentemente não acompanhada, sentou-se na outra extremidade do banco. Tinha uma pele clara e uma fisionomia perfeita, e pela maneira como se vestia podia-se identificar imediatamente que provinha de famílias abastadas, provavelmente daquela cidade ou habitando na região. Rodolfo ficou curioso com aquela personagem que, ao sentar-se, o tinha saudado, mas não ousou abordá-la, pelo menos imediatamente. Gradualmente, o ambiente gerado pelos passantes tornava-se romântico, dado os casais de jovens que expressavam o ardor dos seus sentimentos através das suas palavras e dos seus gestos. Alguns perdiam o pudor e paravam beijando-se à frente de toda a gente, situação que ocorreu mesmo em frente dele e da jovem que partilhava o seu banco. Esta cena gerou um olhar entre os dois, acompanhado por um ligeiro sorriso da parte dela. Minutos depois, Rodolfo ganhou a coragem para abordá-la. Boa tarde, está um dia maravilhoso. Até não dá vontade para trabalhar, para aqueles que são obrigados a fazê-lo, está claro. Tem razão, eu estou a fazer uma pausa no meu trabalho, mas poderia ficar toda a tarde aqui sentada, retorquiu a jovem num tom ligeiramente tímido. Para mim, estar aqui é como um elixir mágico que me faz voltar aos tempos de criança. Nasci a poucos metros daqui, explicou Rodolfo, tentando criar uma certa curiosidade naquela jovem e ao mesmo tempo criar um pouco de familiaridade por se identificar como sendo natural da cidade. Então isso quer dizer que não costuma deslocar-se a Leiria muitas vezes. É verdade, de facto já há muitos anos que eu não vinha aqui. Trabalho em Lisboa, sabe, e lá é só trabalhar e trabalhar. E para além do trabalho, é trabalhar. Exclamou Rodolfo com o riso habitual que acompanhava as suas brincadeiras, o que causou mais um sorriso na jovem. Eu também tenho família em Lisboa e desloco-me frequentemente à capital. A sua família deve ter ficado muito feliz por o voltar a ver. Para lhe dizer a verdade, ainda não passei pela minha casa onde costumava habitar com o meu pai. Para além dele, só tenho o meu irmão Gabriel, mas não sei do seu paradeiro. Esta viagem é mais no sentido de eu reviver os momentos que passei como criança na companhia dos meus amigos de escola e de alguns vizinhos que me costumavam acompanhar nas minhas aventuras. Então acabou de chegar, ou não? Não, já cheguei ontem, mas andei para aí às voltas. Até me deu para visitar o Castelo de Leiria e tudo. Aluguei um quarto numa pensão só por 3 dias, explicou Rodolfo. E não tem intenções de visitar o seu pai? Não é que eu não pense nisso, mas devo-lhe confessar que estou a ganhar coragem para o fazer. A partir desse momento, Rodolfo sentiu-se na obrigação de lhe descrever os acontecimentos que o tinham conduzido à grande capital de Lisboa e alguns episódios que tinham ocorrido na sua vida. Ao fim de uma boa meia hora, acabou por lhe expor o seu atual contexto familiar, porque notou nela uma certa curiosidade em identificar o seu estatuto de casado ou solteiro. Ela escutava-o atentamente e, ao fazê-lo, tranquilizava Rodolfo que não gostava de desabafar com pessoas que não manifestavam nenhum interesse nas suas palavras. Detestava aqueles que se fingiam interessar, mas que finalmente tinham simplesmente o objetivo de ficar a saber sobre a vida dos outros. No seu íntimo e dadas as suas percepções, sentia que isso não se passava com aquela pessoa que acabara de conhecer.
Mais uma vez pensou na estranha coincidência de sempre aparecer alguém que o ajudasse durante os momentos mais difíceis da sua vida. Eu tenho ouvido muitas descrições sobre a vida de muitas pessoas, mas como a sua nunca tive conhecimento de coisa semelhante. E olhe que eu sou assistente social nas minhas horas livres. Isso deve ter sido horrível para si, sobretudo na idade em que teve que suportar essa situação. Ainda não lhe disse o meu nome. Chamo-me Dolores. Depois daquele diálogo que já durava quase uma hora, Dolores apresentava sinais de descontração e ares de confiança. Era notório que tinha uma educação esmerada, mas era também evidente a sua estupefacção pelo vocabulário utilizado por Rodolfo ao narrar-lhe todos aqueles acontecimentos. Subitamente exclamou: "Agora tenho que me ir embora, mas se quiser amanhã podemos encontrar-nos à mesma hora e eu poderia acompanhá-lo na sua visita ao seu pai. Isto se entender que a minha presença é benéfica", propôs Dolores num tom hesitante, talvez com um certo receio de se intrometer tão precocemente na vida de Rodolfo. "Isso é uma excelente ideia e eu fico-lhe muito agradecido pelo seu gesto. Devo reconhecer que me sinto um pouco mais aliviado se for acompanhado por alguém. Fez-lhe bem desabafar com uma pessoa estranha ao seu ambiente diário. Por vezes temos essa necessidade de extravasar com alguém que não se encontra nessa esfera. O senhor nem imagina quantas pessoas desabafam comigo durante as horas que presto assistência social. Não me trate por senhor, por favor, assim não me sinto à vontade." Dolores corou ligeiramente com aquele convite que implicava mais familiaridade. Naquela noite, depois de jantar, não deixou de passar na pastelaria onde vendiam uma especialidade de leiria conhecida em todo o país, as brisas do Lis, que tinha origem conventual. Aquele doce era tão bom que muitas vezes sonhava com ele. O ar da sua cidade natal parecia diferente, despoluído de fumos, cheiros e de barulho. O seu espírito navegava no tempo e retrocedia até às suas memórias mais longínquas. Mais tarde, já no seu leito, pensou se seria boa ideia apresentar o seu pai a Dolores. A verdade era que mal se conheciam e ela, apesar de estar ao corrente do seu estado de demência, poderia ficar extremamente mal impressionada, mesmo chocada. Ao recapitular na sua mente os comportamentos extremos do seu pai, tudo era de esperar. Acabou por adormecer ao olhar o céu límpido daquela noite de verão. No dia seguinte, dirigiu-se para o mesmo banco à beira do Lis. Dolores não estava presente, o que o fez pensar que ela acabaria por não aparecer. Fazia bom tempo, como no dia anterior. Rodolfo tirou o casaco, dobrou nas costas do banco e arregaçou as mangas. Um certo nervosismo apoderou-se dele ao antever um cenário de agressão verbal da parte do seu pai. Se assim acontecesse, tendo em consideração a sua idade, não podia fazer mais nada do que lhe voltar as costas. Por outro lado, ele receava a sua própria reação por já não ser a criança que tinha que suportar ser agredida e maltratada. Em todos esses últimos anos também tinha passado por situações muito duras que podiam fazer com que ele se descontrolasse e acabasse por fazer um disparate que mais tarde seria alvo do seu arrependimento. Sabia no seu íntimo que o odiava, mas também sentia a necessidade de o confrontar depois de todo este tempo e já como adulto. De repente vislumbrou Dolores que vinha na sua direção a passo de corrida. Trazia uma blusa branca de verão e uma saia muito justa, de onde se realçavam os contornos do seu corpo. Rodolfo admirou à distância essas formas insinuosas, mesmo que involuntárias, esses movimentos extremamente femininos que captavam rapidamente os olhares dos jovens e dos cavalheiros adultos que a cruzavam. De uma certa maneira, embora praticamente não se conhecessem, Rodolfo sentiu-se orgulhoso de acompanhar aquela beleza de mulher e passar por seu marido ou inclusivamente seu amante. Julgava que nunca mais iria vê-la, Dolores. Espero não ter causado nenhuma alteração na sua vida. De modo nenhum. Foi só porque me atrasei um pouco para poder resolver um pequeno problema com uma pessoa a quem dou assistência social. Deve calcular que estas pessoas têm a necessidade de expor os seus problemas e nós, os assistentes, acabamos por ser como um padre num confessionário. Rodolfo riu ao ouvir este comentário. Passados uns minutos, dirigiram-se à casa do seu pai. À medida que se iam aproximando, observava as pequenas ruelas onde tinha passado tantos anos a brincar, locais que tinham dado origem a momentos de felicidade e de traquinice,
a quando pregavam partidas aos vizinhos, algumas de mau gosto. Por vezes eram forçados a fugir deles para evitar uns bons açoites, pelo que durante uns dias eram obrigados a mudar de caminho para chegar a casa. Finalmente distinguiu a casa do seu pai. Parecia que tinha sido abandonada. As paredes estavam negras de umidade e sujidade, as janelas com teias de aranha e detritos dos pássaros. O celeiro tinha um aspecto desolador, onde era notório que já não reinava a vida animal já há algum tempo, aquele mesmo celeiro onde o seu pai o tinha tentado matar com uma forquilha. Todas essas imagens voltavam a invadir-lhe o espírito e criavam-lhe a dúvida se deveria bater àquela porta ou não. Sem se aperceber disso, encontrou-se estático como uma estátua, absorvido por todos esses pensamentos e dúvidas. "Olhem quem está aqui, o menino Rodolfo!" exclamou uma voz atrás dele. Uma senhora idosa encontrava-se a sorrir para ele com uma expressão de extremo contentamento. Rodolfo reconheceu imediatamente a vizinha que costumava dar-lhe de comer e por vezes recolhê-lo em casa cada vez que o seu pai tinha crises de loucura ou chegava completamente embriagado a casa. Dona Cristina era o seu nome, uma solteirona que nunca tinha encontrado marido por não dever nada à beleza, mas tendo-a bem presente no seu interior. "Dona Cristina, como está a senhora? Julguei que mais ninguém me reconhecia nesta terra." "Como é que eu poderia fazer isso, Rodolfo? Tantas vezes que estiveste em minha casa. Aos meus olhos era como se fosses meu filho." "E então o que é que te aconteceu? Todas as pessoas que te conheciam perguntavam por ti, mas o teu pai nunca disse nada a ninguém sobre o teu paradeiro." Que homem aquele, Rodolfo! Até parecia que estava possesso pelo diabo, meu Deus. Dolores mantinha-se em silêncio enquanto ouvia atentamente as palavras daquela mulher, o que constituía uma confirmação para tudo o que o Rodolfo lhe tinha descrito na véspera. "Penso que ele não deve ter tido a coragem suficiente para dizer aos amigos e vizinhos o que me fez. Mas isso agora não é importante. Nunca me poderei esquecer de tudo o que fez por mim, Dona Cristina. Ficarei eternamente agradecido por isso. Sabe se o meu pai está em casa?" "Não, Rodolfo, já faz muito tempo que o teu pai não habita nesta casa. Ele estava a piorar de dia para dia, até ao ponto de agredir gravemente um homem que se cruzou com ele aqui já perto de casa. Esse homem teve de ser internado e apresentou queixa à polícia. Depois disso, o teu pai foi chamado a tribunal e deram-lhe uma pena de alguns anos porque consideraram essa agressão como tentativa premeditada de assassínio." "E isso foi há quanto tempo, Dona Cristina?" "Há uns 3 ou 4 anos, Rodolfo. O tempo passa tão depressa. Faz agora mais ou menos um ano que me disseram que ele não estava bem de saúde e que o tinham internado num hospício porque já não dizia coisa com coisa. Não sei mais do que isso." Rodolfo e Dolores despediram-se e voltaram ao centro da cidade. Estava pensativo e não falava muito durante o trajeto. "Provavelmente vai ficar por estes lados mais alguns dias, Rodolfo. Se quiser encontrar o seu pai, vai ter que visitar a prisão onde ele estava a cumprir pena e averiguar o seu paradeiro", aconselhou Dolores enquanto observava o seu comportamento. "Não posso ficar mais tempo, Dolores. Tenho responsabilidades que me esperam, pessoas que dependem de mim e a quem eu não posso virar as costas. Amanhã tenho forçosamente que apanhar o comboio. Queria convidá-la para jantar comigo esta noite. Teve a atenção e o cuidado de me acompanhar e a paciência de escutar os meus desabafos. Um jantar é a maneira mais apropriada que eu tenho para lhe retribuir esse grande favor que me prestou." Nessa noite jantaram à luz de uma vela num restaurante requintado da cidade, o mais prestigiado que Rodolfo pôde encontrar. Na manhã seguinte, voltaram a encontrar-se para se despedirem. Dolores acompanhou novamente, mas desta vez até à estação de caminhos de ferro. Rodolfo deu-lhe a sua morada em Lisboa para que ela o contatasse quando se deslocasse à casa dos seus familiares. Um ano depois, Rodolfo e Dolores casavam numa igreja no Chiado, com a presença dos seus amigos Tony, Vítor, José e o seu filho Artur. Beatriz não esteve presente, o que para ele foi um alívio. No seu fundo reinava o remorso de nunca ter casado com ela, provavelmente a prova de não a ter amado o suficiente. Entre outros convidados encontrava-se o escritor, Sr. Aquilino, alguns membros do grupo anarquista Tony, para além do seu patrão, o Sr. Tomé, e uma meia dúzia de clientes da barbearia que se tornaram parte do seu núcleo de amizades.
Como sempre, a vida continuava num ritmo imparável, abrindo um novo capítulo na vida de Rodolfo. Meses depois, nasceria mais um filho, Ricardo, o futuro pai de Miguel. 1925. Na continuidade da sua atividade política, Rodolfo começou igualmente a contribuir com os seus artigos para o jornal A Batalha, igualmente sob um pseudónimo. Depois de se casar com Dolores, decidiu afastar-se do grupo de Tony, argumentando que não podia novamente pôr em risco a sua vida familiar. Já tinha pago um preço bastante elevado por ter perdido Beatriz e estar longe do seu filho Arthur, e desta vez tinha que assegurar aos seus entes que isso não se iria repetir. Porém, esta clarificação não evitou que se encontrasse frequentemente com Tony e que ele lhe transmitisse informações sobre a evolução dos acontecimentos políticos. Os monárquicos nunca vão desistir do poder, Rodolfo. Consta que estão a preparar mais um golpe. Até os jornais já mencionam essa sua intenção e, como sabes, não há fumo sem fogo. Isso era de prever, Tony. Se outro partido político se encontrasse na mesma situação, com certeza que também o faria. Isto só significa que nunca mais vamos ter sossego, não é enquanto não adquirirmos uma estabilidade política. A Dolores tem a opinião de que se continuarmos assim, abrimos as portas para que uma ditadura se instale no país. Infelizmente ela tem razão, esse facto é histórico. Tem a ver com o descontentamento dos políticos e da população. Chega sempre um momento em que o povo quer que a instabilidade e as incertezas acabem de uma vez por todas, o que faz com que os ditadores se aproveitem dessa necessidade para aparecerem aos seus olhos como salvadores da pátria. Ela afirma que às vezes é preferível viver em ditadura do que constantemente com medo de sair à rua, e eu sou obrigado a concordar com ela. Para lhe dizer a verdade, Tony, penso que é preferível uma ditadura exercida por umas centenas de pessoas do que uma falsa democracia onde milhares de gatunos roubam ao povo através de uma falsa noção de liberdade incutida premeditadamente no espírito do povo. Pronunciou Rodolfo. Tens que escrever isso no jornal, Rodolfo. A propósito, quero dizer-te que os teus artigos estão a suscitar a curiosidade de inúmeros camaradas que querem saber quem é o autor. Estás a tornar-te um herói invisível, aquele personagem misterioso e revolucionário que alimenta as esperanças da classe operária. Rodolfo riu-se com este comentário do seu amigo, mas aquelas palavras não deixaram de aumentar a sua motivação para continuar a escrever, tentando esclarecer e mesmo despertar alguns espíritos para a realidade política que os rodeava. Por vezes, na brincadeira, dizia a Dolores que ele era como ela, uma espécie de assistente social na área política. Tony tinha razão ao prever que alguma coisa iria acontecer na cena política portuguesa. A 18 de abril desse ano, 1925, um grupo considerável de oficiais despoltou uma revolta militar contra as instituições da Primeira República. A história voltava a repetir-se e mais uma vez a rotunda era ocupada pelos revoltosos. No dia seguinte seriam suspensos 2 jornais cotidianos e detenções arbitrárias eram feitas a um dos seus responsáveis. Uma tentativa de conciliação seria tentada em vão e finalmente a revolta seria dominada pelas forças fiéis ao governo. Dado o envolvimento de altas patentes das Forças Armadas, o golpe foi apelidado de o golpe dos generais. 3 meses mais tarde, no mês de julho e numa manhã de domingo, Rodolfo decidiu dar um passeio com a sua família no famoso e tradicional Jardim da Estrela. Dolores empurrava o carrinho do bebê e Rodolfo acompanhava-os à distância de uns poucos metros, observando os passantes. Fazia muito bom tempo e o jardim estava cheio de pessoas de várias classes etárias, na sua maioria casais com os seus filhos. Passados minutos encontraram um banco onde se sentaram e onde Rodolfo contava a Dolores a triste história que envolvia a Basílica da Estrela, esse templo grandioso e único que caracterizava uma das colinas da grande capital de Lisboa. A um determinado momento, Rodolfo vislumbrou 3 personagens que se deslocavam na sua direção e que reconheceu imediatamente. José acompanhava Beatriz e o seu filho Arthur, agora já um rapazinho com 11 anos de idade. O encontro era inevitável, porque eles iriam passar mesmo em frente deles, e ele não se sentia muito confortável. Nunca tinha encontrado Beatriz na presença do seu amigo, nem a sua mulher Dolores tinha sido apresentada à sua ex-companheira. Ao se vislumbrarem, José teve uma reação espontânea que suplantou o contexto bizarro daquele encontro, pelo que se dirigiu automaticamente a ele, abraçando-o fortemente. Rodolfo não sabia o que dizer e talvez pela primeira vez na sua vida
ficou vermelho como um tomate. Ao fim de alguns segundos, também José se apercebeu que a situação era bastante delicada, o que o fez trocar um olhar de interrogação com Rodolfo, como a dizer: "E agora o que vamos fazer, pá?" Esta situação conduziu ambos a pensar quanto eram vulneráveis. José era um veterano de guerra e ele um anarquista que arriscava a sua vida ao lado dos movimentos revolucionários e na sua atual participação intelectual, mesmo clandestina. No entanto, ambos não sabiam o que fazer num contexto essencialmente humano. Nenhum dos intervenientes se sentia à vontade. José, porque acompanhava a ex-companheira do seu amigo. Dolores, por se sentir naquele momento como uma intrusa na vida de Rodolfo. Beatriz, por se sentir substituída por aquela pessoa estranha. E finalmente Rodolfo, que realmente tinha o sentimento de culpa por não a ter amado o suficiente. Arthur contribuiu para a harmonia entre eles quando correu para Rodolfo, saudando o pai com abraços que foram imediatamente respondidos por carícias. Beatriz observava esta cena e no seu olhar podia identificar-se o seu sofrimento por não estar no lugar de Dolores. Estava pálida como cal e não dizia palavra. "Vem, Arthur, vais conhecer o teu irmão Ricardo", exclamou Rodolfo ao seu filho, tentando ao mesmo tempo dissipar a tensão que dominava aquele ambiente. "Quero apresentar-vos a minha mulher Dolores. Dolores, esta é a mãe do meu filho Arthur e este é o meu melhor amigo José." Dolores dirigiu-se primeiro a Beatriz. "Tenho muito prazer em conhecê-la, Beatriz. Quero que saiba que tenho manifestado ao Rodolfo que gostaria que nos encontrássemos. No fim de contas, as crianças não têm que pagar pelas opções dos adultos, não acha?" Beatriz escutava e examinava-a de alto a baixo com um olhar escrutinoso. Ao fim de alguns segundos respondeu: "E tem a certeza que o seu marido tem tempo para estar com a família? Não foi esse o caso quando vivia connosco." Dolores cruzou um olhar com Rodolfo. "Não vamos começar com acusações, Beatriz", exclamou repentinamente Rodolfo. "Foi aquilo que foi e é tudo. A culpa foi inteiramente minha e eu assumo esse facto, mas não existe nenhuma razão para não sermos amigos." "O Rodolfo tem razão, Beatriz. Nem sequer estamos no local ideal para este tipo de conversa", exclamou José. "É um prazer conhecê-lo, José. O Rodolfo fala tantas vezes em si que quase já o conhecia sem nos termos encontrado. No nosso casamento não tivemos realmente a possibilidade de falar, mas estou certa que futuramente poderemos partilhar bons momentos de amizade", expressou Dolores, não deixando de notar que Beatriz continuava a observá-la. A sua profissão como assistente social tinha-lhe proporcionado uma formação no campo da psicologia e sociologia, o que ajudava bastante nas suas relações, sobretudo quando se tratava de minimizar ou neutralizar conflitos desta natureza. "Eu também estou muito contente por nos termos encontrado, Dolores. Como adultos que somos, acho que poderemos compreender e superar estes pequenos conflitos. No fim de contas, a vida passa depressa demais para a desperdiçarmos em guerras estúpidas e ilógicas", retorquiu José. Beatriz não se mostrava muito de acordo com estas palavras. No seu íntimo continuava a amar Rodolfo profundamente, o que tornava tudo mais difícil de superar. Restava-lhes Arthur como o laço que possibilitaria o contacto entre ambos durante mais alguns anos. "Temos que ir embora, José", observou Beatriz num tom bastante áspero, pelo que mais uma vez o seu olhar e o de Rodolfo se cruzaram. Rodolfo estava a fazer um grande esforço para se conter, dado o seu caráter extremamente agressivo. "Agora que acabamos de nos encontrar, Beatriz, venha comigo e deixemos os cavalheiros a falar entre eles. Venha lá, faça-me essa vontade. Como mãe que é, tenho a certeza que gosta muito de recém-nascidos. O Ricardinho também vai gostar de estar ao seu colo por uns momentos", disse Dolores usando a sua diplomacia inata. Beatriz não teve coragem de recusar aquela proposta que se sentia vir do fundo do coração e acabaram as duas por se afastar com o menino no colo dela e sorrindo um para o outro. José e Rodolfo ficaram sentados a observá-las a afastarem-se. "Parece que o momento mais difícil já passou, Rodolfo. Foi um impacto muito brusco que ninguém estava à espera." "Mais tarde ou mais cedo teria que acontecer, José. Já tinha pensado muitas vezes nisto. Os alentejanos têm razão quando dizem: se as mulheres não fizessem tanta falta, não faziam falta nenhuma", respondeu Rodolfo com o seu habitual riso de brincalhão.
Nessa manhã de domingo, ambos os casais tinham-se levantado e seguido diretamente para o jardim após o pequeno almoço. Começaram a falar sobre os momentos que tinham passado juntos e sobre as mudanças que tinham ocorrido nas suas vidas. E a um determinado momento verificaram a presença de um indivíduo que percorria o jardim gritando: "Estamos no meio de outro golpe de Estado, senhores. É melhor irem para casa. Golpe de Estado! Golpe de Estado!" Rodolfo levantou-se e correu para ele, pondo-se à sua frente e impedindo-o de continuar. Agarrou pelos ombros e abanou, perguntando-lhe sobre a origem daquela informação. O indivíduo parecia bastante amedrontado com este comportamento. Entretanto, José juntou-se a eles, afastando daquela pessoa, antes que qualquer ocorrência desagradável se desencadeasse entre os dois. "Sim, senhor, é verdade. O Mendes Cabeçadas é que comanda a rebelião. Ao que dizem, rebeliou a tripulação do cruzador Vasco da Gama. Ocuparam o Forte do Bom Sucesso, em Belém, e o Alto da Ajuda também foi ocupado pelo batalhão de telegrafistas." Rodolfo parecia que tinha sido invadido por uma energia fora do comum. Começou a gritar por Dolores e Beatriz, que entretanto se tinham apercebido de que algo de grave estava para ocorrer, correndo na sua direção, acompanhadas do pequeno Arthur e do bebê. "Tens que a levar para a tua casa, José. A Beatriz não pode voltar para a casa da mãe, porque a revolta está concentrada para aquela zona", gritava Rodolfo. "E tu para onde vais?" perguntava Dolores. "Eu tenho que ir ver o que se passa. Não te preocupes que eu sei o que faço. Segue com eles para a casa de José, faz o que te digo." "Ora, aí está o que estava a tentar dizer-lhe inicialmente, Dolores. Este é que é o verdadeiro Rodolfo", interrompeu Beatriz. Naquela noite foi decretado o estado de sítio. Rodolfo não voltou a casa. Não conseguiu lutar contra os seus instintos e juntou-se mais uma vez ao grupo anarquista de Tony. Portugal caminhava a passos largos para a ditadura.